Amém? A graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Uma semana de vitória, semana de bênção, começando para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui neste lugar, tocando nossos corações. E hoje Ele tem uma palavra para as nossas vidas. Glória a Deus. Não foi combinado, mas peço aos irmãos que abram novamente a palavra que foi de abertura, Salmo 121. Eu falei, a Nina vai pregar hoje. Eu falei, a Nina que vai pregar hoje. Mas Deus é aquele que vai confirmando, né, a palavra em nossos corações. O Senhor é aquele que vai dizendo, este é o caminho, esta é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Livro de Salmos 121. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As versões mais antigas dizem, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz a falar conosco nessa noite, ó Pai. Deus, a palavra já foi lida, Senhor, mas que eu continue a ministrar, Senhor Deus. Como fale conosco nessa noite, ó Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Só apenas instrumento em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa assim estar me usando, Senhor, para falar o que o Senhor quer falar para cada um de nós, ó Pai. Porque tua palavra, o Senhor fala com presentes e não com ausentes, Senhor. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está online, Senhor Deus, o Senhor quer falar essa palavra nessa noite, Deus. Que essa palavra ela possa ser como uma semente nos corações de cada um, ó Pai. Que assim ela possa germinar e crescer e florescer, ó Pai. E frutificar, Senhor Deus. Frutos que permaneçam, Deus, em Tua presença, Senhor. Fala conosco, nos conduza nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nina, quem não estava aqui no início, Nina abriu o culto com essa palavra. Ela leu todo o Salmo 121. E aí eu olhei assim e falei, é para mim mudar a palavra, eu vou pregar, falar a mesma coisa, mas Deus, Ele vai falando conosco. Amém? E eu estava meditando sobre isso essa semana, pensando, Deus falou comigo essa palavra. E eu falei, Deus, por que eu preciso olhar para o Senhor? Quando Deus falar conosco, é porque alguma coisa Ele está nos preparando que possa acontecer, ou que vai acontecer, ou Ele está nos conduzindo por um caminho que a gente tem que realmente prestar muita atenção. Porque quando acontece, a gente tem que lembrar da palavra que Ele nos deu, para que a gente não venha a retroceder ou a esmurecer, mas que a gente possa confiar na palavra que o Senhor nos deu. Que a gente possa todos os dias dizer, qual foi a palavra que o Senhor falou comigo essa semana? Qual foi a palavra que Deus me deu hoje? Porque quando vier a situação, a circunstância, Deus me deu essa palavra hoje. Então eu vou confiar naquilo que Ele me falou e não que as circunstâncias venham dizer sobre mim ou sobre essa situação. Eu confio no Senhor. E Deus me deu essa palavra, eu estava pensando ainda sobre a última ministração, quando Isaías falou, e meus olhos viram o Rei dos Reis. E eu falei assim, nossa, como é bom contemplar o Senhor. Como é bom olhar para o Senhor. E esse é o tema dessa mensagem. Olhe para Jesus. Nós sabemos que os dias são maus. E cada vez parece que só está piorando. Quando a gente pensa que está melhorando, as coisas só vai mais estreitando. A gente fala, meu Deus, é o que é o segundo round, o terceiro round. A gente pensa que acabou, aí Deus fala, é só o começo. E a gente fala assim, meu Senhor. E a gente às vezes até brinca, mas quando é algo que acontece conosco ou com alguém próximo a nós, a gente sente muito mais. É uma perda, uma doença que chega, que bate na porta. E a gente fala, Senhor, eu achei que já tinha passado o Covid, achei que já tinha acabado. E aí aparece novamente, eu pensei que já tinha terminado e aparece mais uma gripe. E as pessoas, elas não estão simplesmente gripadas, elas estão acamadas, estão doentes e
E a gente olha assim, Senhor, o que podemos fazer é clamar ao Senhor por cura, é pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor venha realmente sarar a nossa nação, sarar a nossa terra. Porque o que nós podemos fazer como servos do Senhor é profetizar sobre o caos, é realmente nos levantar como voz do Senhor e dizer, a situação deve estar desse jeito. Sei que Deus permite todas as coisas, mas como filhos, como servos, nós devemos clamar ao Senhor. Porque é isso que Ele fala na palavra dEle, que devemos clamar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos essa palavra para nossas vidas. Nós temos essa mensagem, essa instrução que nós devemos fazer diante das situações, diante das adversidades. E eu estava meditando sobre essa palavra quando a gente tem que olhar para Jesus. E eu lembrei que uma vez eu vi um vídeo muito interessante que falava sobre olhar para Jesus, olhar para a cruz. E que ele trazia uma passagem que se encontra no livro de Números, capítulo 21. É uma passagem que é bem interessante, parece até mesmo um filme de ficção. Mas aconteceu e os filmes pegaram a Bíblia e fizeram, né, seus filmes, seus roteiros, trouxeram para o cinema e a gente pensa que é algo novo, mas eles estão pegando só da Bíblia e fazendo, criando, né, recriando. Nada se cria, tudo se copia, porque o Senhor já criou todas as coisas e tudo aquilo está na palavra do Senhor. Livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Diz assim: Partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E os israelitas partiram dali, acamparam em Obote, depois partiram de Obote e acamparam em Ijer-Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Até aí, meus irmãos. E eu estava vendo que isso aqui parece realmente um filme de ficção. De repente aparecem serpentes venenosas. Algumas traduções falam que não era só venenosas, eram serpentes ardentes e venenosas. E eu lembrei que quando eu morava na roça, tinha largata de fogo, que quando a gente tocava nela, ficava tudo queimando, né? Aí eu lembrei, nossa, acho que era bem 1000 vezes pior uma cobra ardente, né? Além de ser venenosa, era também uma cobra ardente, uma serpente ardente. Eu voltei lá no passado, quando o tempo que eu vivia na roça, passava aquelas largatas, que chamava de largata de fogo, que quando triscava, queimava. E aí eu estava observando que Deus abençoou o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito, e Moisés conduzindo esse povo. Que povo que deu trabalho. Quando a gente lê essa história, quando a gente lê o Pentateuco, que conhece a história de Moisés, quando ele conduziu, que povo que deu trabalho. Mas a gente olha assim, mas a gente também dá trabalho para o Senhor. Como a gente às vezes se compara muito, é muito semelhante ao povo de Israel. A gente reclama mesmo de muitas coisas que a gente não tem, ou a gente reclama aqui das coisas que a gente já tem, mas a gente não está satisfeito e a gente continua reclamando. Né? Às vezes a nossa vida é só realmente questionar, reclamar, e às vezes esquecemos de agradecer. E isso aconteceu com esse povo de Israel. Eles já tinham ganhado uma batalha, tinham vencido,
E Moisés, por direção do Senhor, vamos aqui, ó, não vamos passar por dentro de Edom, vamos passar pela fronteira de Edom, um caminho mais longo. E no meio do caminho eles começaram a reclamar, a questionar. Não faltava o pão. Deus estava alimentando aquele povo. Mas eles começaram a achar que o pão não era um dos melhores que eles queriam e começou a reclamar. E às vezes Deus nos dá uma direção para a gente seguir. Deus aponta um caminho para a gente seguir. E a gente começa a reclamar. Senhor, ainda não chegou a bênção, ainda não chegou a vitória. Está demorando. E a direção do Senhor. Deus não deu uma palavra para você? Deus não disse o que você tem que fazer? E por que nós vamos continuar reclamando? Vamos confiar no Senhor. Dizer, não, Deus deu essa palavra. Por mais que esteja demorando, por mais que esteja cansado já, mas eu confio na palavra que o Senhor me deu. E nesse texto a gente vê a importância de a gente continuar olhando para o Senhor, de a gente continuar buscando ao Senhor, porque esse povo começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para o cansaço, para o desgaste da caminhada. Nós conhecemos, né, pelos jornais ou livros e vídeos no Oriente Médio, a gente vê como é realmente um sol escaldante, são desertos mesmo, e a gente reclama do sol que nós temos aqui, mas imagine lá. Mas Deus preparou aquele caminho para aquele povo. Mas eles começaram a reclamar. Mas eles não só começaram a questionar, reclamar do que tinha, mas começaram a reclamar do Senhor e de Moisés. Começaram a falar contra o Senhor e contra Moisés. E às vezes a gente se coloca assim também. Começamos a questionar a Deus. Começamos a reclamar de tudo ao nosso redor. E às vezes a gente reclama até daquele que está nos conduzindo ao Senhor, do nosso líder, do nosso discipulador. E começamos até a duvidar e dizer palavras contra. Mas o Senhor é interessante porque aqui já era a 7ª vez que o povo estava se rebelando contra o Senhor. Eu acho que por isso que surgiu no Antigo Testamento que podia perdoar só 7 vezes, né? Depois disso. Aí lá Jesus fala, não é só 7 vezes 7, é 70 vezes 7. E aí a gente percebe que já era a 7ª vez. O Senhor falou, já livrei esse povo demais. Deus mandou serpentes ardentes e venenosas no deserto e atacaram esse povo e as pessoas começaram a morrer. E aí quando vem realmente o dia mau, a gente lembra, Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, o que eu fiz. Eu sei, eu preciso voltar ao caminho, eu preciso voltar para a palavra que o Senhor tem me dado. Eu tenho que voltar e recomeçar. E assim um povo começou a fazer naquele tempo. Eles começaram e correram para Moisés. Naquela época era de Moisés que tinha que falar com o Senhor. Depois o Senhor falava com Moisés e Moisés falava com o povo o que Deus tinha dito. E ele falou, clama a Deus, nós erramos. Nós falamos contra você e contra o Senhor. E aí Moisés vai e clama ao Senhor. E aí Deus fala, construa uma serpente de bronze, coloca sobre uma vara, e todo aquele que olhar para a serpente que for mordido viverá. E aí, assim que acontece. Mas isso não se trata apenas de uma serpente que tem alguma coisa nela, mas se trata apenas de uma simbologia e de apontando realmente Cristo, que logo viria, seria levantado numa cruz, e quem olhar para Jesus tem os seus pecados perdoados e tem vida e vida em abundância. Então é uma simbologia, e a medicina pegou o símbolo da serpente hoje, né? A serpente na vara é o símbolo da medicina que foi utilizada desde esse tempo, né? De acordo com esse texto. Mas amados, em livro de João, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 14. Diz assim, olha lá. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós cremos no que foi feito, o sacrifício dele na cruz por nós.
E nós confiamos nisso. Nós vivemos isso, porque isso é pela fé. E que aconteceu há tantos anos atrás, há 2000 anos atrás. E quando nós olhamos para o Senhor, nós somos curados, nós somos salvos e nós temos uma vida em abundância no Senhor. E o texto já vai dizendo, como aconteceu lá no passado, agora Jesus Cristo foi levantado numa cruz. E todo aquele que olhar para Jesus tem a vida eterna. Então nessa noite eu quero trazer essa importância de nós olharmos para Jesus. Como é importante a gente continuar olhando para o Senhor. Olhando para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que nos arrancou de um poço tão sujo de lama e nos trouxe para um lugar tão lindo, que é na presença do Senhor. E quando nós paramos de olhar para esse lugar tão lindo, quando nós paramos de olhar para o lugar onde Deus nos colocou, para que Ele nos chamou, nós retrocedemos, porque nós começamos a olhar para as circunstâncias. Nós começamos a olhar para coisas que realmente não nos trazem para perto do Senhor, mas que nos afasta de Deus. Então nessa noite, continue olhando para Jesus. Se você parou de olhar para Jesus, volte a olhar para Jesus. Porque o povo de Israel, eles estavam realmente retrocedendo, porque eles se voltaram contra o Senhor. E Deus, ao longo da história, Deus sempre vai falando com o povo, volte-se para mim. Volte-se para mim. E o povo vinha, voltava-se para o Senhor, voltava a buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, olhar para o Senhor. E saber que do Senhor vinha toda a sua necessidade, o seu suprimento, vinha toda a sua sustentação. E tudo que eles precisavam vinha do Senhor. Mas o Senhor começava a abençoar. Porque quando nós andamos com o Senhor, Deus começa realmente a nos abençoar. Porque Ele é um Pai que cuida muito bem de seus filhos. Mas o povo de Israel sempre retrocedia. Porque chegava um tempo que eles tinham tudo, eram prósperos, estavam crescendo, estavam ganhando as suas batalhas. E eles começavam a retroceder. E eu vejo como é perigoso quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus nos deu e não quem deu. Para quem nos deu, quem foi aquele que proveu. Quando nós olhamos para a provisão e não para o provedor. E a gente começa realmente a se embriagar com essas riquezas, com a glória, com tudo aquilo que a gente às vezes começa a olhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente começa a parar de olhar para o Senhor. E nós nos perdemos nisso. E muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas se corrompem quando prosperam. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus quando conquista aquilo que quer. Porque para de olhar para Jesus e saber que tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós vemos dias difíceis, onde todo mundo acha que os governos têm tudo sob controle. Deus mostra que eles não têm nada sob o seu controle, que tudo está no controle do Senhor. Um Deus que faz coisas que abalam a economia, que abala todo o mundo. E todos têm que buscar ao Senhor, buscar refúgio no Senhor e olhar para o Senhor. É como esse texto, eleva meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? E acho que é assim que acontece nesse tempo tão difícil, onde as pessoas olham e veem que apenas uma enchente carregou tudo que elas tinham. E ela fala, e agora, de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu auxílio? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Onde nós vemos nos jornais, né, barrancos destruindo casas, com as chuvas em São Paulo. E as pessoas elas olham e dizem, para onde irei? Ou de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo o mal. Então, amados, vivemos dias em que o Senhor está falando, olhe para mim. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que falta, o que você ainda não alcançou. Olhe para o Senhor. Porque quando olhamos para o Senhor, nossa visão ela é totalmente transformada.
e a gente não começa a olhar por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas começamos a andar por aquilo que nós vimos com os nossos olhos espirituais. Porque o Senhor começa a fazer com que nós olhamos de acordo com o olhar dele sobre todas as circunstâncias. E a gente começa a ver o agir de Deus e a mão de Deus, a provisão do Senhor em tudo ao nosso redor. Começamos a ver como Deus está fazendo em nosso tempo. Mas quando a gente não está olhando para o Senhor, a gente não consegue ver Deus em nada. A gente começa a dizer, cadê Deus? Onde está Deus quando isso aconteceu? Onde está o Senhor? A gente questiona, Deus, onde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor, não existe nada que nos abale. Nós somos inabaláveis, que estamos como aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Que veio a tempestade, veio os ventos, e está lá firmado. Na rocha inabalável que é o Senhor. Mas, amados, quando a gente não olha para o Senhor, a gente começa a olhar para o nosso eu. E a gente começa a se tornar egoístas. Nós oramos e pedimos só para nós. Ah, Deus, é porque eu quero isso, eu quero aquilo, faz aquilo para mim. E a gente começa a achar que Deus é o nosso empregado. A gente para de olhar para o Senhor, olhar somente para as nossas circunstâncias. A gente começa a ficar muito egocêntrico. E a gente não pode viver dessa forma. Nós não podemos viver o que a palavra do Senhor fala, que o nosso eu tem que ser crucificado com Cristo na cruz. Que o nosso eu tem que diminuir, Deus tem que crescer em nós. E quando nós paramos de olhar para Jesus, o nosso eu começa a crescer. E Deus começa a diminuir em nós. E nós não sabemos que não pode, como às vezes fizemos aqui um teatro da cadeira. Só Jesus pode sentar na cadeira. E você, Jesus, não pode sentar nessa cadeira do trono no nosso coração. Que Ele tem que sentar somente em um. E você tem que entregar com confiança esse governo ao Senhor. Amados, quando nós paramos de olhar para Jesus, nós olhamos apenas para o pecado e nos afundando neles. Quando nós paramos de olhar para Jesus, começa a vir as tentações e nós começamos a cair. E de repente a gente vê que não tem mais forças para levantar, porque a gente está tão afundado, tão sujos e tão miserável, que a gente não consegue ver outra coisa. Quantas pessoas não conseguem se libertar de vícios? Quantas pessoas não conseguem vir para Jesus? Porque não está olhando para Jesus, está olhando para a sua situação, olhando para o seu eu. Quando nós não olhamos para Jesus, nós começamos a olhar para as pessoas e criar nelas expectativas. E nós começamos a ficar frustrados, porque as pessoas nos decepcionam. Elas são humanas como nós e elas falham também. E a gente começa a ficar frustrados, porque a gente parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as pessoas. E quando nós não olhamos para Jesus, nós também não o glorificamos como o Senhor. Nós paramos de dar glória ao Senhor, de ser grato. A palavra do Senhor fala que temos que dar graças ao Senhor em todo o tempo, mas a gente para de glorificar o Senhor. A gente não agradece ao Senhor. A gente acha que era nosso direito, até mesmo Deus nos abençoar, como fosse uma obrigação de Deus nos abençoar. Não, nós somos miseráveis, nós não merecemos nada. Tudo que nós temos vem do Senhor e temos que glorificar pelo que nós temos e por aquilo que Ele nos dá. Porque nós sabemos nossa condição como pecador. Que só o sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica e nos torna dignos de ser chamado filhos de Deus. E quando nós não olhamos para Jesus, nós temos medo e nos tornamos escravos deste medo. E a gente começa a retroceder. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe um castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor do Senhor. Olhar para o Senhor, somos aperfeiçoados nesse amor. Então jamais nós vamos temer mal algum. Como diz o texto: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Amados, a gente pensa que caminhar com Cristo é um caminhar de flores, só vai acontecer coisas boas. Sim, acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. Mas quando você está confiando no Senhor, quando você está olhando para o Senhor, ainda que você ande pelo vale de morte, você estar com o Senhor, você dizer, Ele está comigo. Ainda que você passe por situações tão difíceis, você fala, o Senhor está comigo, então eu confio. Porque você está olhando para o Senhor. E ainda que a gente passe para as águas, elas não vão nos submergir. E se a gente passar pelo fogo, eles não vão nos queimar. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel, ele fala esses textos que na fornalha de fogo, eles não foram consumidos pela fornalha, porque ele estava olhando para o Senhor. E o texto não fala que o rei viu o quarto homem na fornalha. Não jogamos só 3, como agora tem 4. O Senhor estava com eles. E quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, que a promessa dEle de estar conosco todos os dias, ela é real. E a gente fala, Deus está comigo. Está difícil, mas Deus está comigo. Eu estou passando por essa situação, mas Deus está comigo. Mas quando a gente para de olhar para Jesus, a gente esquece que Ele está conosco. E a gente começa a dizer, oh Deus, essa enfermidade, essa situação não passa, não muda. E a gente começa a questionar. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer com as nossas forças. E tudo dá errado. Porque nós só conseguiremos vencer com o Senhor. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Sem Cristo nós somos mais que perdedores. Com Cristo nós podemos ir além, mas sem Cristo nós não saímos do lugar. Nós estacionamos ou retrocedemos. Então nessa noite, olhe para o Senhor. Olhe para Jesus. Veja o momento em que você parou de olhar para o Senhor e volte para o caminho. Volte para aquilo que Deus te falou. Volte para o propósito que Ele tem para você. Mas quando olhamos para Jesus, vemos que o nosso eu tem que ser crucificado. Quando olhamos para o Senhor, Ele começa a mostrar aquilo que tem que ser mudado em nós. E nós permitimos que Ele nos mude, nos transforme, continuamos confiando nele e Ele vai começar a fazer a obra dele em nós. Quando olhamos para Jesus, obedecemos à vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra para onde quer, ninguém ouve sua voz. Assim somos quando nascidos do Espírito. O Senhor conduz e você vai com aquela confiança. O Senhor me conduziu por este caminho, assim eu vou. E vou confiar no Senhor completamente, porque Ele que está me conduzindo por este caminho. Assim foi com Abraão. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. E a gente às vezes fala assim, Deus, eu só vou se o Senhor me mostrar primeiro. Eu só vou se o Senhor me mostrar se vai ser bom, se não vai ser, o que vai acontecer. E a gente quer se segurar nessas informações. E só vai, se Deus dizer, vai ser assim, assim, assim. Eu vou prover isso, eu vou fazer aquilo. Mas a palavra do Senhor fala que a gente vive por fé. O justo viverá pela fé. E quando o Senhor diz assim, vai por aquele caminho, você dizer assim, foi o Senhor que mandou, eu vou. E Abraão fez isso. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e saiu. Depois o Senhor mostrou para onde ele tinha que ir. E amados, como é difícil a gente confiar sem ver aonde a gente vai chegar. E interessante porque a gente está falando de um Deus tão poderoso que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas quando a gente para de olhar para o Senhor, a gente começa a olhar as circunstâncias, querer segurança, querer nosso próprio entendimento. Mas temos que confiar no Senhor. Se Ele disse, Ele garante. Se Ele falou, Ele garante a vitória. Ele garante a conquista. Ele garante o lugar que Ele te colocou para estar. Então deixa ser conduzido pela vontade do Senhor. E olhando para Ele, você vai ser conduzido e chegar ao lugar que Deus quer que você fique. A chegar à vontade do Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, nós deixamos ser mudados pela ação do Espírito Santo em nós. Como eu falei na última ministração,
Que o Espírito Santo é que ele começa a obra em nós, e a palavra diz que vai completar até a consumação dos séculos. Então é uma coisa diária, o Senhor vai moldando em nós, vai agindo em nós, e nós não devemos parar de olhar para o Senhor, porque Ele vai nos conduzir por este caminho, de que a gente pensa que está perdendo, mas nós estamos ganhando com Ele. Estamos perdendo o nosso eu, deixando para trás as nossas bagagens, deixando para trás tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que é fardo. Mas temos que confiar no Senhor, porque, com certeza, para termos mais de Deus, tem que ter menos de nós mesmos. Para ter mais do Senhor, tem que ter menos de nós, porque nós estamos já crucificados com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Temos que ter essa palavra em nosso coração. Quando estamos olhando para Jesus, nós andamos em novidade de vida. Todo dia Deus faz algo novo. Todo dia Deus traz uma nova perspectiva. Todo dia você acorda e Deus mostra algo tão poderoso, abre portas. Uma vez eu falei com minha esposa, a gente estava falando sobre evangelização. E ela falou assim: amor, eu tenho dificuldade de falar no meu trabalho. Sou muito tímida e tal. E eu falei assim: peça ao Senhor. Ela não sei a hora de falar, de introduzir, de encaixar e tal, de falar no tempo certo. Eu falei: peça ao Senhor para abrir uma porta. E na hora que Ele abriu a porta, você vai perceber que Ele abriu, você vai ter que entrar por ela. E aí quando foi depois, ela estava me contando que Deus proporcionou o momento de ela falar do amor de Cristo, de ela compartilhar deste evangelho. Deus abriu uma porta e ela entrou por ela. Interessante, porque a gente tem que viver assim. Quando vivemos em novidade de vida, Deus abre uma porta, a gente tem que entrar por essa porta. Mas se a gente estiver olhando para Jesus, a gente vai conseguir ver essa porta que o Senhor abriu. Mas se a gente não olhar para Jesus, a gente não vai conseguir ver. E temos que viver dessa forma, amados. Olhando para Jesus, nós veremos a oportunidade de falar do amor dele, a oportunidade de ajudar ao próximo, a oportunidade de olhar para a dor do próximo e clamar ao Senhor. A gente começa a parar de olhar para os nossos próprios interesses e olhar para o interesse dos outros e clamar ao Senhor, porque olhar para Jesus é uma questão de fé. Em Mateus 11, Jesus diz: aprendei de mim, porque sou santo, porque sou humilde de coração. Nós devemos olhar para Jesus e aprender com Ele. Aprender com o Senhor, porque assim nós vamos caminhar com Ele sempre, aprendendo com Ele. Não é uma questão que a gente vai olhar e vai saber tudo já sobre Deus. Já sei tudo, eu estou olhando. Não, é um caminhar. Cada dia o Deus vai se revelando para nós com a sua grandeza, revelando quem Ele é, e a gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, até chegar naquele dia em que o veremos face a face. Porque hoje olhar para Jesus é uma questão de fé, é com os olhos espirituais, mas naquele grande dia o veremos face a face, e veremos como Ele é. Amados, você consegue imaginar esse grande dia? Mas a gente só consegue chegar lá se hoje a gente andar por fé. Se hoje a gente continuar olhando para Ele pela fé. E sendo conduzido por Ele para estar naquele grande dia juntamente com Ele. Livro de Hebreus, no capítulo 12. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Tu és adorado neste lugar, tu és santo, não há outro como tu, Senhor. No capítulo 1, Hebreus 12, no versículo 1 e o 12, nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O livro de Hebreus fala que temos uma corrida, existe um caminho a percorrer, mas a gente só consegue ir por esse caminho se tivermos com os nossos olhos fitos em Jesus. Com os nossos olhos fixos em Jesus, a gente consegue caminhar. Mas se a gente tirar os olhos, nós vamos perecer. Nós vamos retroceder. Então vamos continuar olhando para o Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que Ele suportou a cruz. Então devemos olhar para Jesus. A gente cantava essa semana lá em casa uma canção em que dizia assim que Ele não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está pendurado numa cruz, Ele ressuscitou e vivo está, e um dia Ele voltará. Então muitas vezes no Natal a gente olha para um bebê na manjedoura, as pessoas criam, né, essa ornamentação de um bebezinho lá. Ele não é mais um bebê na manjedoura. E na paixão de Cristo, coloca lá Jesus um crucificado. Ele também não está mais pendurado numa cruz. Ele ressuscitou e Ele vive para todos sempre. E na sua palavra diz que Ele voltará. Então não devemos mais olhar, Jesus morreu na cruz. Não, Ele ressuscitou. Ele está glorificado do lado do Pai. E o Senhor colocou Ele o maior, o nome sobre todo nome. Deus o exaltou e colocou Jesus o maior, que no nome de Jesus nós conseguimos vencer. É Ele que nos sustenta. No nome de Jesus, como nós cantamos, o inferno treme, o inimigo ele sai correndo pelo nome de Jesus. E quando nós estamos olhando para Jesus, o inimigo realmente vai fugir, porque ele vai tentar investir de um lado, investir de outro lado, como diz o Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você consegue entender, amada, a dimensão desse texto? De você estar olhando para o Senhor. Acontece tantas coisas ao seu redor, esse texto ele é tão poderoso que ele fala que acontece tantas coisas, mas nada te atinge. Você permanece confiante no Senhor. Você permanece inabalável porque você está com o Senhor. E Ele está com você. Mas se a gente tirar os olhos do Senhor, nós seremos atingidos 1000 de um lado, 10.000 de outro, né? Nós passamos pelo vale da morte e acabamos perecendo, morrendo. A gente passa pelas águas, seremos submergidos. Passa pelo fogo, seremos queimados. Se a gente tirar os olhos do Senhor. E as coisas começam a acontecer de uma forma tão repentina quando a gente para de olhar para o Senhor. Eu acho que cada um aqui de nós nessa noite deve ter um testemunho, uma experiência de quando parou de olhar para o Senhor e começou a acontecer um monte de coisa. E aí você tem que voltar à essência, né? Como voltar ao primeiro amor, voltar a buscar o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso olhar somente para Ti. Eu tenho que olhar somente para o Senhor. Porque eu parei de olhar por um momento e começou a acontecer um monte de coisa, e comecei a retroceder, comecei a enfraquecer, comecei a esmurecer. Mas você fala: não, eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor, permanecer nele, para que possamos avançar. E os dias não estão fáceis. Como dizem por aí, não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém. Está difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo mesmo. Mas é somente nele que temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança e total dependência. Pois ele não é homem, não está sujeito a erros ou falha como nós. Jesus, ele é perfeito. Ele é o único capaz de nos suprir por completo. A gente pode buscar suprir as nossas carências, tudo que a gente queira suprir em vários lugares, em situações, mas a gente só bate com a cara na parede, porque só o Senhor pode nos suprir por completo.
porque Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador. Assim como a serpente foi levantada no deserto, as pessoas tiveram uma vida e não morreram. Assim Jesus foi levantado também numa cruz, e Ele ressuscitou e nos trouxe essa vida, uma vida com abundância. Não somente essa vida que nós vivemos agora, mas também Ele nos promete uma vida eterna, se a gente permanecer nele, olhando para Ele e confiando neste amor. Eu quero concluir a mensagem nesta noite fazendo a pergunta: para onde você está olhando? Você está olhando para Jesus ou para a circunstância? Você está olhando para Jesus ou para as pessoas? Você está olhando para Jesus ou para aquilo que você já tem? Amados, se você está olhando para todas as outras coisas e não esteja olhando para Jesus, olhe para Jesus. Corra imediatamente, faz um contorno, né, e volte para Jesus. Porque só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos realmente levar ao lugar de vitória, ao lugar de encontro. E Ele vai nos dizer aquilo que nós devemos fazer. Ele vai nos dizer, vai nos apontar o caminho, vai dizer o que nós devemos fazer hoje. Ele vai nos dar a palavra de sabedoria para agir em diversas situações. O Senhor nos dá a palavra e a gente confia nessa palavra. A pessoa perguntou sobre a minha situação, eu falei, não, Deus me falou para esperar. Eu procurei médicos, já procurei, mas Deus falou, espere. E eu vou fazer o quê? Eu vou querer correr atrás? Eu falei para minha esposa, eu não quero passar com uma mulher do fluxo de sangue 12 anos, correndo, gastando com médicos, com tantas outras coisas, procurando a cura, se Jesus vai passar. Então eu tenho que permanecer no lugar que Jesus vai passar. Se Ele disse que vai me curar, eu tenho que confiar nessa palavra. Se Ele mandou nesse momento eu esperar nele, o que eu vou fazer? Eu tenho que esperar. Mas, amados, algumas pessoas falam assim, mas eu pensei que eu estivesse esperando. Eu falei, não, eu estou esperando, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou sempre pedindo, Senhor, o que eu posso fazer agora? O que o Senhor quer que eu faça agora? E Deus vai nos conduzindo, vai nos apontando o caminho, vai nos dando direção. Então, fique com a palavra que Deus te deu. O que Ele disse para você fazer, faça. E faça logo. Não fique retrocedendo, não fique procrastinando, mas faça o que Deus mandou você fazer, para você ser conduzido por Ele. O povo israelita olhava a circunstância, olhava para a situação, para o desgaste. E isso os levava a pecar contra Deus e até mesmo se afastar, virando as costas para aquele que o libertou do Egito e deu tantas vitórias. Vivemos uma vida de murmuração, de pecado, de escravos do medo, do amanhã, cheio de frustrações e decepções. Não glorificamos a Deus, não cumprimos a vontade de Deus, porque nós não estamos olhando para Jesus. E a gente começa a retroceder. Mas eu te convido nesta noite a colocar sobre os seus pés. Te convido para viver uma vida dentro do propósito de Deus para você. Uma vida onde nós crucificamos nosso eu, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de fé, de amor, olhando para Jesus. Porque olhando para Jesus, você consegue ver quem realmente você é nele. Você consegue ver os propósitos que Ele tem para você. Então nessa noite, olhe para Jesus e seja liberto, seja transformado, seja curado. Olhe até que a imagem e semelhança, lá em Gênesis, que Ele nos fez imagem e semelhança, seja restaurada. E nós sabemos que a nossa imagem e semelhança foi caída pelo pecado, foi suja. Mas quando nós olhamos para Cristo, a nossa imagem e semelhança ela é restaurada. E as pessoas começam, a gente olhando para Jesus, as pessoas começam a ver Cristo em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é algo muito lindo, sobrenatural. Então nessa noite, amados,
Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor, glorifique como Ele realmente é, porque muitas das vezes nós nos pegamos com religiosidade, nós seguimos um ritual, mas adore ao Senhor como Ele realmente é. Olhe para o Senhor nessa noite, olhe para Jesus, e se você por acaso parou de olhar para o Senhor, eu te convido a você voltar. Dizer, Senhor, eu quero voltar a olhar para Ti, Senhor. Eu quero voltar, Senhor Deus, aos Teus caminhos. Voltar aos Teus propósitos, Senhor. Então cantemos nessa noite. Não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para Ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Olho para Ti, Senhor. Olho para Ti, não vou me desviar, que eu veja assim como Tu vês. Olho para Ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus, eternamente eu te amarei, Senhor. Quando olhamos para Jesus, nós o amamos como Ele realmente é. Nós vemos a sua glória, a sua majestade, a sua santidade. Nós começamos a contemplar esse amor que nos cerca, esse amor que foi derramado na cruz por mim e por você. E Ele se torna o Rei, o Senhor do nosso coração, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos conduz todos os dias, aquele que reina sobre o nosso lar, aquele que reina sobre as nossas decisões. Então cante nessa noite. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei.
eternamente Rei, aleluia. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Sim, Senhor. É isso que nós queremos todos os dias, te amar mais e mais, Senhor. Oh Deus, olhando para o Senhor, Senhor. Olhando para Jesus, conseguimos te amar realmente como Tu és, Senhor, porque nós te conhecemos. Coloque a mão sobre o seu coração nesta noite e diga: Senhor Jesus, essa noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor Deus, porque queremos continuar olhando para o Senhor, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que paramos de olhar para o Senhor e nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a dificuldade, Senhor Deus, e nós nos perdemos no caminho, Senhor. Ó Deus, toda vez que paramos de olhar para o Senhor e quisemos fazer do nosso jeito, Senhor Deus, nos perdoa nessa noite, ó Pai, e que possamos voltar, Deus, para este caminhar contigo, com os olhos fixos no Senhor, ó Pai, o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Ó Deus, nos leva ao centro da Tua vontade, Senhor Deus, que possamos viver a palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, praticar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que o Senhor nos faça, Pai. É isso que nós clamamos nessa noite, Senhor. Que os nossos olhos apenas vejam o Senhor, ó Deus. Que os nossos olhos sejam fixos no Senhor, ó Pai. Pois só assim nós conseguiríamos vencer, ó Deus. Pois só assim nós conseguiríamos caminhar, Senhor Deus. Pois só assim nós conseguiremos, ó Pai, avançar e crescer em Tua presença, Senhor. Ó Deus, quando olhamos para o Senhor, nós somos libertos. Nós somos transformados, nós somos curados, ó Deus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei. Aleluia, Tu és Rei, eternamente Rei, aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Amém, amados. Deus abençoe e continue abençoando e falando aos corações de cada um. Amém.